Não para pessoa de saúde, acha aí tema que nunca chega da borda é muito importante. A mim se vai como é que não pode formar técnicos de saúde, não é? Deles formação, como é que não pode criar programas de treinamento para eles também, para Ok. não poder estar melhorar a saúde de Guiné-Bissau, que é muito importante. Desafios à volta de saúde, um desafio que não tem, né? Crônico, em termos de suma estado, né? De sinta apoio. Então, apesar de ter algumas melhorias na questão de saúde na Guiné, se não nota que tempo vai ter doenças que frequentemente está tendo, não falou de questão de cólera, cada tempo de chuva vai questão ligado à cólera. Então, e tem outras doenças infecciosas que tem que está cambá, ou tem a questão de lepra, ou tem mangas de doenças causas de. Então, por parte, e tem a ver com os esforços que o governo fazia ao longo de tempo, mas por outro lado tem a ver com consciência. E tem mangas de ONGs que trabalham na área de saúde. A mim, pessoalmente, sou uma que não falou, não trabalho no plano, não tem programas de saúde, que contribuiu para a questão de melhoria de situação de saúde na população. Então, a nós não temos a oportunidade de poder formar gente a nível de Guiné-Bissau, sobretudo na questão de enfermagem, na questão de medicina. Não tem mangas de jovens que estão fora de país, nem momento na formação, por exemplo, na Venezuela, e tem manga de grupos de jovens que vai para lá fazer especialidade. Então, é um desafio constante. A OSI está a falar de nova doença, nome é Boboca, uma coisa assim, que tem mesmo de cor, que tem na Gâmbia, se tem na Senegal, e registrado já primeiro caso na Guiné-Bissau, que é muito preocupante, que é importante para não ter noção dela, é importante para não precaver. E não ter jovens, manga dela no setor de saúde, que têm vontade, que têm competência, e o governo está estado a fazer esforço. Não quero falar só do governo, mas ao longo de todo o tempo, o governo tem estado a fazer esforço na questão de capacitação, melhoria capacidade de nós técnicos de saúde. E pensa como, além de programas de especialização a nível internacional, a não tem a telemedicina, inaugurado recentemente uma sala de telemedicina, aos com muita dificuldade, com muitos desafios, não tem questões ligadas a hemodiálise, e tem manga de gente que com si, que estão a fazer tratamento de hemodiálise na Guiné-Bissau. Penso que é um ganho significativo que preciso preservar, mas preciso fazer ainda mais nesse setor de educação, sobretudo no investimento na infraestrutura, investimento em termos de materiais, para poder dotar país de maior capacidade de resposta em termos de saúde. E deveria ressaltar um componente importante, que apoio para a construção de hospital de raiz. Então, se uma que não fala, estava já concluir, não falava de desafios enormes, em caso se envolve parte de um papel de questão de telemedicina, um papel de questão de hemodiálise, que é um avanço que não pode considerar a nível de desafios de saúde no país. E tem jovens com capacidade, muito bem treinados, nem momento para poder fazer face a esse desafio, e de pensar em perspectiva não só de especialização fora, mas também a nível do país. Então, o que é importante para o governo investir mais na infraestrutura, investir mais na capacitação, sobretudo no desenvolver mecanismos de prevenção de que resposta a diferentes doenças que acabam de ter um impacto grave na nossa sociedade. A nós não temos vários desafios no setor de saúde. Né? Quase não tem desafio para todo lado, mas mais prioritário que acha e tem a ver com a valorização do próprio quadros técnicos. Repara que é formado de tio técnicos de saúde que manga deles está na deixa país para ver como é que assim tem valorizado, né? Não continua tendo problema de pagamento de salário, não tem problema de própria condição de trabalho. A nós estamos a resistir manga de jovens que não vai para Portugal para trabalhar, para ver que é que tem melhor condição. E tem um caso caricato de um jovem médico, e um caso de taxa como aí emblemático, até triste para a realidade. Imagina, um jovem que estuda na GMPG, estuda ali na Bissau, é formado, mas teve dificuldade de ter esse diploma. Mas, imatriculando na Portugal, ele faz reconhecimento lá, ele faz exame e passa no exame na Portugal, e gosta de chegar a trabalhar na Portugal. Então, aquele é um exemplo emblemático de como a nós não temos problema que valoriza no quadro. Não assisti há poucos tempos, né, manga de jovens que tiraram no sistema. Por entender? Para ver que é para poder conformar às exigências de FMI e outras instituições. A nós, o ter manga de jovens que não trabalham nesse momento é catarista.
ela trabalha como voluntário. Para ver que para gosta de profissão, é jura para aquilo. A mim pensa como prioridade nesse momento. Eu tenho que valorizar aqueles que não trabalham. Não entende? Para criar as condições de trabalho para poder exercer a profissão. Porque mesmo que não forma tanto, uma hora que tem condição básica, sempre ela busca outro destino. E aquilo que tem sido prática é últimos tempos. Então pensa como a prioridade nesse momento tem que ser infraestrutura, mas também valorizar a condição de profissionais e médicos que não trabalham no país. A maior parte de greve que aconteceu nos últimos anos, em setor de saúde e educação. Por exemplo, penso hoje aquela organização de fórum de concertação, como é que está chamado, e grupos de jovens e médicos que não reivindicam melhores condições de saúde. Então, se não está sendo capaz de resolver aquilo lá, não acaba de ficar um pouco quadro no país. Acha como que precisa fazer. Mas não tem também outros desafios, que reduzir mortalidade infantil. Não para beber. Nós temos países no mundo que matam alto índice de mortalidade infantil. De que meninos mais estão morrendo? E precisa reduzir aquilo lá. Que acha como e uma coisa que o governo precisa dar prioridade. Não tem vários documentos na área de saúde, não tem plano nacional de saúde, não tem vários instrumentos que é aprovado. Agora, o que falta é vontade política. E que só gosta, e que só promessa na boca, mas aquilo precisa refletir no orçamento geral do Estado. Não pode só gostar de saúde na boca, se não refletir no orçamento do Estado. E precisa aumentar o bolo de saúde no orçamento geral do Estado. Aí o governo, através do orçamento, vai poder resolver vários problemas. Não entender? Hospitais de Guiné, que estão subvencionados, que estão recebendo nada. Não entender? A você vai, não tem, por exemplo, não tem 113 centros de saúde tipo C. Tipo C, onde que se principal função para fazer pronto socorro. Mas se vai apontar e ter o material semanalmente ou mensalmente, não é que está recebendo material. E que tem. Se quer através de projeto ou qualquer coisa. E que tem. Então, esse é um problema que nós temos que resolver. Vamos perceber. Então, pensa como que desafios que acha que não tem que ser capaz de resolver na área de saúde. Sim, Mr. Falabos, muito obrigado para o tempo que vou disponibilizar para estar ali. Sinceramente, tenho aprendido que cada som de voz, cada quem tem essa visão, essa maneira, essa solução, não é? Para cada problema, é assim, muito bom. Espero que jovens que esteve ali tenham conseguido aprender alguma coisa com vós. E última questão, e sobre fim de mandato. Espero que a voz do Sul do Bona respondia a questão. Supostamente, não é? Não é bem celebrar também 52 anos de independência. Mas gente não especula como mandato de atual presidente Umar Sissoko acaba. Mas por favor, confirmar só se mandato acaba e o que é que não pode esperar para o futuro. A mim pensa como uma bela questões de, aliás, na administração pública tudo está começando com posse, tomada de posse, né? É como andar, mesmo com nomeado para decreto ou despacho, sempre está requerido tomada de posse, né? Posse e o que está válida já início da atividade de alguém na administração pública, sobretudo de cargos eletivos. É como no mesmo colégio do deputado, se o toma posse, é boca deputado. Né? Mesmo colégio do presidente, se o toma posse, é boca presidente. Então, o presidente da República toma posse na fevereiro. Na fevereiro, toma posse. Por entender? Ele próprio, mas na altura ele decorreu um contencioso eleitoral. Ele entendeu como ele ganha a eleição e toma posse. Então, a partir daquele momento, início de sua atividade enquanto presidente da República. E toma posse na fevereiro. Então, o mandato termina dia 27 de fevereiro, que o mandato termina. Mas, e houve toda aqui discussão, não, contencioso bem decidido na setembro, dia 4, então, portanto, o mandato não termina dia 4. Aí eu estou apontando, mas, gosto que termine daí. Porque gosto, dia 4 foi ontem. Mas, na Constituição é claro, o presidente da República está se essa função com tomada de posse de um novo presidente. Que ela significa como não tem que fazer eleições antes. Para fazer com que hora peca tem vacatura na cargo.
Mas gosto, nós estamos na vacatura de cargos. E cada quem na papel aqui que na papel, cada quem vai se interpretação, o que é que certo ele como? E tem vacatura de cargo. Cada quem pode justificar de maneira que não justificar, suma que é habitual na Guiné, mandato acabar, mas nós estamos num processo de vacatura de cargo que é normal, que deve ser possível. Mas, enfim, nós estamos a conviver como um facto que acontece. Não espera como eleições de novembro, Canameina, assim, não está por aí, efetivamente, repõe legalidade no nosso país. Legalidade, nesse caso, legalidade constitucional. Se eleição mãe agora? Uma boa pergunta. Porque, repara, o teu mandato termina, se a eleição mãe nunca tem eleição, essa é uma pergunta, não é que não fica nela. Porque é como a previsto, está falando, tomada de posse de um novo presidente e tem que coincidir com o fim de mandato. Então, que não se põe como está fazer a eleição antes de mandato acabar. Bela, por pesquisa, nenhum país no mundo que está fazendo eleição depois de mandato terminar. Sempre a eleição está terminando e está fazendo antes de mandato para poder coincidir. E aquilo que está na nossa Constituição. Mas, e cá, a primeira coisa que quer respeitar na nossa Constituição. E cá, primeiro, não tem histórico de coisas que quer respeitar. E esse próprio deixa de ser novidade. Ok. Muito bem. Lesmes, nada ao tempo. Obrigado para a questão. Teve a oportunidade de participar numa entrevista num dos rádios ontem de papel sobre essa matéria. Ou não no papel de Estado, mas no papel de alguns princípios que é importante. Nós temos aqui o princípio de legalidade, que está a falar atos públicos e que está inventado e tem que estar previsto na lei, de facto. Nós discutimos aí a questão de 27, fim de mandato em fevereiro, fim de mandato em setembro. Pensa como é pesa na final de setembro, porque foi a opinião do Supremo Tribunal de Justiça e foi a opinião do CNE, então é a opinião que não corrobora. Então, quando nós falamos de princípio de legalidade, nós temos que juntar com outro princípio, que é o princípio de continuidade de Estado. Ou quando nós falamos de princípio de continuidade de Estado, o poder que fica vazio. Tudo órgãos de Estado, por exemplo, mesmo se entrar na caducidade, e que fica vazio. E está continuar em função até o que tem novos titulares para poder ocupar que órgão. Nós dá o exemplo de CNE. É CNE que não tem atual e caduca, se secretariado executivo caduca manga de tempo. Mas como que pode novos membros do secretariado executivo do CNE e tem que ser através da plenária da Assembleia Nacional Popular. Quer dizer, se o que tem plenária da Assembleia Nacional Popular, o que pode ter novo secretariado executivo de CNE. Se o que tem novo secretariado executivo de CNE, lei está prevista como aqueles que estão lá, é para continuar em exercício de sua função, toco novo que está a tomar posse. Mas se não supõe como não falou como aqueles têm que vai pegar, se está na casa, para ver se mandato acaba. Se é que fazer eleição, o que não tem novo assembleia, se o que tem nova assembleia, o que pode ter novo secretariado executivo de CNE. Então, nem momento de marcado de data para eleições, que nascer em novembro. Nem momento, tanto o CNE, como a GETAP, tudo autores que está a falar autores-chave, que está envolvido na preparação da eleição, tem condições para realizar a eleição e cumprir todo o procedimento para poder ter a eleição. E pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, na eleição não vai financiado 100% com o fundo de Guiné-Bissau, ele não está apontando que não dinheiro também. Esse é muito importante. Pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, pensa como esse é um ato de soberania, e um ato que deve orgulhar qualquer guineense, independentemente de nossa opção política de estar ali ou estar lá. Então, nessa perspectiva, ao ter a eleição marcada para dia 23, está surgindo duas teses que eu pude discutir nesse momento. Que questão de falar, o presidente tem que assentar, o presidente da Assembleia tem que tomar poder, aquilo é tudo e politiquice, né? Aquilo que tem nenhum enquadramento, e que tem enquadramento nem na Constituição, ninguém quer falar que tem um artigo na Constituição que está falando aquilo. Mas dois aspectos que está discutido ali que é, nessa fase que o mandato do presidente termina, em termos constitucionais, em termos de que é defendido para a CNE, para o Supremo, dia 4 de setembro, como aqui não continua o exercício de presidente enquanto nunca tem novo presidente. Para ver ainda como é que estão de realizar eleições, apesar de lei estar falando mandato do presidente de 5 anos, mas a eleição está fazida no nosso país entre outubro e novembro.
para ver que tem manga de condicionantes, por exemplo, tem época de chuva, e mangas de situações que podem complicar a realização de eleições nesse período. Então, a lei eleitoral determina como a eleição está fazida entre outubro e novembro, e marcado de eleição em novembro, para cumprir que prazo, no ano de fim de mandato de presidente. Então, feito isso, não pode discutir. Presidente, e na paz, e não continua a ter plenitude de poderes, ou ainda ter poderes suma presidente interino. E tem uma tese que está achando como, nesse caso, ele tem que ter poderes suma presidente interino. Está na Constituição, modalidade de presidente interino, naquelas situações que tem presidente interino, em caso de morte, em caso de impedimento definitivo, o presidente pode pedir demissão e pode renunciar. E cada pedido de demissão tem renunciar, e pode renunciar para a demissão e quem que nomear. Então, e pode renunciar, naquele caso, está tendo um presidente interino que não ocupa, mas com um presidente que tem legitimidade popular. Porque como o povo votar para ser o presidente. E que surgiu uma situação de impedimento definitivo, e surgiu uma situação de morte, e surgiu uma situação de renúncia, então, e está substituído no exercício de sua função. E tem outra tese, que é defendido, inclusive, para amanhã, está acompanhando essa entrevista na RFI, que está entendendo como, nesse caso, sendo presidente da República, com alguém que segue legitimidade popular, o povo que votar, não tem eleições marcadas em novembro, e para a questão de estabilidade institucional, para a questão de representatividade do Estado, se uma figura número 1, o presidente não continua na plenitude de função para ver não ter tempo pouco. Então, ao que não fala presidente interino, não olha como ele tem alguns poderes que por exercer, por exemplo, bater governo e por promulgar alguma lei que está na facido. Então, mas ao que não fala de plenitude de poder, ele como ainda continua. Para ver, por isso surge um caso de emergência, não pode ter uma situação, por exemplo, com o chefe de Estado-Maior, não pode ter uma situação com o primeiro-ministro, pedir demissão. Então, o presidente é obrigado a nomear alguém para exercer que função, para ver que e surge circunstâncias supervenientes que está condiciona continuidade de Estado, que está condiciona para que o governo fique assim, um chefe de governo. Então, o presidente tem que atuar naquela perspectiva. Então, esse debate que para mim... Sim, Deus. Não, a minha opinião ponto de ordem, porque nós estamos a falar de que dinheiro também é pela primeira vez eleição organizada com fundos próprios. Mas é preciso lembrar que 2021 constitui um imposto de democracia. Nós tudo não tem descontado no dinheiro para poder organizar a eleição a partir de 2021. Então, o que significa que antes de 2021, nunca tem esse imposto. Então, e como governos que passam anteriormente ter dinheiro, comer, gozo de fazer boa gestão. Não, e para ver como começou a cobrar imposto para não fazer uma eleição. E que dinheiro que não é aplicado. Então, que existe uma outra coisa de falar, na boa gestão, não dá dinheiro, mas não, é que aquilo não. Essa que me se para falar os seguintes que não assistiram. Deu acaba. Pode continuar, né? Sim. Ok, obrigado. Não dá o ponto de ordem. Então, não continua. Bela, ao que não falamos de que não dinheiro vai ir só na questão de eleição. Mas no investimento que não fazemos na infraestrutura, no melhoramento de estrada, na compor edifícios para o Estado. Então, é tudo um conjunto de pontos onde não dinheiro também. Mesmo que o imposto facido, mas quem tem falta dinheiro? Nica está de falta 6 bilhões. Não tenho certeza que se está na poder, que não poder organizar eleições se acabar a pedir comunidade internacional apoio. Aliás, eles estão a defender como nunca tem que produzir materiais de eleição ali na Guiné-Bissau, não tem que continuar a depender da Europa ou de outra parte do mundo para poder produzir materiais de eleição. Nunca não olha Cabo Verde, na sede de Cabo Verde, para vir produzir materiais de eleição na Guiné-Bissau. Se não tem mecanismo de financiar a eleição, se não tem tudo empresas que estão ali, que podem fornecer materiais para a eleição, e que não faz sentido para continuar a capitalizar, para não continuar a pedir ajuda, para não continuar a pedir esmola, para não fazer eleição. Então, só para terminar, para eu pedir ponto de ordem, e só para falar como o debate que está no presidente sai para sentar na casa, aquilo é utopia. Então, e que tem condição de falar como o presidente não vai sair para sentar na casa, e que é possível. Não dou um exemplo. O último presidente que completa mandato na Guiné-Bissau, que é José Mário Vaz, se mandato acabar em junho ou julho, se não me engano. Então, eu realizei a eleição em outubro, de que ano, segunda volta, fazer em dezembro, se não me engano. Ele vinha sair no poder só em fevereiro do ano seguinte. Então, para histórico, cá não tem. O único presidente que termina mandato, em termos democráticos, que fazia eleição, e fazia eleição depois
de fim desse mandato. Então, esse é importante. Esse é um debate de pessoalizar. Sim, Dio. Eu só pedir ponto de áudio. Yeah. Exatamente na questão de Zé Mário Vaz. Aliás, o que aconteceu com Zé Mário Vaz? E houve uma resolução do Parlamento, eu não entendi, que prorroga esse mandato até que período? Fica após as eleições. E houve uma resolução da Assembleia Nacional Popular aprovada para deputados. Não, Dio, uma questão do Majomar ficar só até... Uma papel de uma Assembleia que caduca já. Assembleia prorroga... Não, sim, Dio. Não. Assembleia... Não, Dio, Assembleia que pode prorrogar mandato do presidente. Ok, mas eu falei que pode prorrogar... Não, é que está nela. Dio, naquela lei, chama um artigo na nossa Constituição de que está como a Assembleia pode prorrogar mandato do presidente. Amigo, tem na papel. Eu pedi ponto de ordem. Então, como está papel, ele respondeu. Não. Eu posso responder você. Se vai para responder, vai interromper. Não fica amigo, eu posso responder em esse dia. Mas o que caminha falar? Não falar como? A Bolsonaro falar como? Primeiro o presidente que termina o mandato de Zé Mário Vaz e fazer eleição depois desse mandato acabar. Não falar não. Fala, tem que lembrar, tem que papel de contexto. Porque na altura, não entra numa crise política. Onde é que o mandato de José Mário Vaz acabar? E faz sido acordo de como e tinha que prorrogar o mandato para ter condições de assinar certos decretos que não permitem realizações de eleição. Então, faz sido que arranjo a nível de parlamento. A uma ponta e bem, onde é que está na Constituição. E claro, na nossa Constituição, e cá está nenhum artigo que está conta como a hora que o presidente, se mandato cessa, ele está continuando a ser o presidente. E cá tem nenhum artigo. Suma aqui que está artigo de como o mandato que o Parlamento podia aprovar, prorrogar o mandato de presidente. Que foi um arranjo que foi feito mediante uma crise política. No momento, nós estamos em crise. Assim também que não está terminando, então, naquela parte, aquele artigo de Constituição que está falando como a hora que o mandato acabar, o presidente podia continuar a função. Aquele artigo de Constituição. Dio, foi muito boa a resposta, né? Não tem nenhum artigo que está falando como deputados podem prorrogar mandato de presidente. E cá tem. Então, Dio, só uma que não falou, a minha jurista. Não respondi a pergunta. Não respondeu mesmo. E cá tem, na nossa Constituição, nenhum artigo que está falando como o mandato do presidente que vai ter que vai casa. E está falando como o presidente está deixa de exercer função. Ou que tomar posse novo presidente da República. Então, quando tem novo presidente da República, e marcado data para a eleição, presidente que está no poder, e cada vez mais está na casa para ter vazio do poder. E não continua no exercício de sua função, ou que fazer a eleição e ter novo presidente. Mas qual artigo que está falando aqui? Não, o que ainda falou do princípio de continuidade do Estado, na direito, e que tudo coisa que está papiado do artigo. Ok. Não Nessa questão, no princípio, o que tem nem questão de deputados. Dá o exemplo de CNE. Não, sim, Dio. Dá o exemplo de CNE. Dio, não pergunta. É CNE e caducou ou caduca? Secretariado Executivo. E caduca. Mas o como tem lei que está falando como essa função só com tomada de posse de novos membros. Exatamente, esse que o tem que fazer a eleição antes. Eleição fazer na casa do CNE. É para mostrar como. Exatamente, isto é previsto de como cessação de mandato e está culminando com tomada de posse de um novo mandato. E a eleição está fazendo antes para poder evitar exatamente essa vacatura. Para não estar trabalhando no embrulho. Não entra no debate no momento que a minha vai ter tempo, mas na discrição. Não, sim, episódio. Dá o exemplo de único presidente que termina mandato e organiza a eleição depois do fim desse mandato. Para via de quê? E falado na lei eleitoral como a eleição está fazida entre outubro e novembro. Se o mandato acabar em junho, o que não fazer eleição em junho? No ciclo normal de realizar a eleição, uma fazia em outubro, uma fazia em novembro, não tem nenhum precedente nessa. E que o parlamento aprovar, aumentar mandato, aumentar a legislatura, aquilo é que é correto, aquilo é que está na minha lei. Então, que não inventa nada. Então, suma que não falou, é questão de fim de mandato, como a gente vilipendiar, a gente fazer mais claque, não acaba só na claque. Não vai ter novembro, não fazer eleição, se tem novo presidente e toma posse, se Socorro faz esse segundo mandato e continua no poder, e toma posse e continua no poder, então nada que não altera isso. Nada, que tem nem condição dessa altera.
Então, que ideia de falar como, não, o presidente da Assembleia tem que vir, aquela tudo de claque político, que ele é muito normal, mas que tem nenhum enquadramento nem legal e que tem nenhum enquadramento em termos de fato. Ok, muito obrigado. Dionísio, obrigado. Que se você tem algo para acrescentar para não ficar debate, ok? A mim faço ganhar questão estudo com tempo a fazer voz. Se você tem nada para acrescentar, tem só que falar voz, obrigado. Como é que você está para nós estar no debate? Pronto, sim, alguém está pedindo sempre desculpa, espero que não caia nenhum som de voz. Tenta ser o mais justo possível com a voz do estudo. E mais um bias, obrigado mesmo. Tanto Dionísio como Lesmos. Obrigado, Bela, e obrigado, Dio, para o debate. Então, e tem calor de debate aqui perfeitamente normal, não tem perspectivas diferentes. Esse que está fazendo de nós inimigo, nunca é cedo. Então, a mim que Dio não tem nenhum tratamento de respeito. Não é que nós não cumprimentamos muito que respeito. E pensa como a essa continuar. E não aproveitar para pedir desculpas se em um ou outro momento tive sensibilidade e calor de debate. E não agradecer o Bela por essa iniciativa. Pensa que tem que ter mais iniciativa de gênero para nós jovens, mesmo não concordar, para não poder discutir diferentes perspectivas, na final está permitir quem não acompanha para essa eleição. Então, não agradecer mesmo de fundo de coração e foi o 4 horas, ou 3, 4 horas de debate, então, e um bocado desgastante, mas penso como aí vale a pena, dá parabéns a Dio e para todos eles que acompanharam. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Bela. Obrigado pelo convite. Obrigado por esse tempo todo de partilha. Me agradecer centenas de gente que disponibilizam tempo para acompanhar esse debate. Aqueles que conseguem acompanhar lá, ou se ainda bem acompanhar outro dia. Esse é um simples exercício, né, para nós que estamos na política. Esse que debate de vida, né? Tem perspectivas diferentes, coisas diferentes. O mais importante é ser capaz de debater cada quem tem esse ponto de vista e por ser com mais emoção, menos emoção, com mais verdade, menos verdade. Mas o importante é não preservar o princípio de unidade, né? Que tem a ver com o próprio divisa de não ter unidade e luta. Porque, ao fim e ao cabo, cada quem está a ter a situação, cada quem está a fazer leitura de que é papiado, de que é papiado, mas depois desse, pensa como que não leva nada ao peito, né? Esse jogo de palavras e debate, para já, não pedir minha sincera desculpa, se eventualmente narrar o Bela, o próprio Lesme, não pedir minha sincera desculpa, mas aqui não estou entendendo falar que não acha como é verdade, né? Então, para já não agradecer e paciência de Bela e de próprio para aturar nesse debate, fica fácil, né? Mas, enfim, o decidir assumir desafios, mas não falou muito obrigado, mas sobretudo aqueles que não assistiram, tanto gente que não olhou comentário, gente que não defendiam, aqueles que não defendiam Lesme, que ela faz parte do processo. Importante para Guiné, vai adiante, sobretudo com verdade. Porque se que existe verdade, se que existe honestidade no processo, vale a pena é exercício. Obrigado, Nadisha Boss. Vou ficar com Deus, vou continuar cada um som de voz na face aqui que vou pedir de melhor para Guiné-Bissau, para desenvolvimento, respeitar a voz do estudo, somos jovens e pronto. E é irmãos, a voz é irmãos e nós estamos juntos sempre, ok? Depois, agora que não começar mais eleições, vou pedir bem mais fazer campanha à vontade. Nós estamos juntos. Não vi. Obrigado. Nós estamos juntos. Tchau. Obrigado. Tchau. Meu Deus, realmente, olha, é que é fácil. Para você que está do outro lado, talvez vou pedir pensar fácil, está num debate, não é que tem oposição, não é? Jovens que estão na oposição,
mas acho que foi muito importante no papel de temas bastante importantes, cada quem dá sua opinião. Esse que me estiva de debate e normal e tem sempre palavras trocadas, não é? E faz parte também de debate, ora que bem debate, mas é muito interessante e em breve não tem outro debate no que nascido Tércio TT, que vem também, dos jovens que na Vincent ali, para papel também sobre política, ser visão, sobre progresso de Notera e tudo mais. Obrigado, não pedir desculpa, senhora, qualquer alguém de voz, e que é possível você do perfeita, né, tipo de coisas tenta ao máximo, e que com pedida sempre em ao máximo. Cada quinta daqui que pode, né, a minha é que pode dar a hoje e esse que dá, tenta deixar isso aí para o máximo possível, para ver, e ser dia de debater, cá para mim, está a entrar nesse debate. Muito obrigado mesmo. Se você está seguir, vou seguir página. Estou junto sempre.